Olá, alunos! Nesta aula, veremos como criar gráficos no Calc. Como exemplo, vamos usar os dados de uma tabela que mostra a comissão paga a funcionários de uma empresa fictícia. Vamos supor que a gente quer fazer um gráfico comparativo dos pagamentos realizados por mês para cada funcionário. Então, para isso, vamos primeiro selecionar na tabela os dados que devem ser exibidos no gráfico. Esses dados são os valores pagos por mês, incluindo o nome de cada mês e os nomes dos funcionários que estão na primeira coluna. Então, podemos manter a tecla Ctrl pressionada para adicionar a primeira coluna à seção, deixando a coluna Função fora do gráfico. Para fazer o gráfico, podemos ir no menu Inserir e na opção Gráfico, ou podemos ir diretamente no botão Gráfico. Lembrando que o seu Calc pode ter um ícone diferente deste, dependendo da versão do BR Office que você estiver usando. Ao mandar criar um gráfico, é aberto um assistente, e além desse assistente, temos aqui uma prévia do gráfico que será criado. Essa prévia é criada em um tamanho pequeno, mas no final podemos modificar o tamanho para facilitar a visualização. Nessa primeira tabela do assistente, podemos escolher o tipo de gráfico. Temos os tipos coluna, barra, pizza, linha e outros. Perceba que para cada um desses tipos temos opções específicas e a cada opção modificada, o gráfico é atualizado em tempo real. Para se familiarizar melhor com essas opções, pause esse vídeo, crie uma tabela com alguns dados no Calc e use o assistente de criação de gráficos para visualizar os diferentes tipos de gráficos e suas respectivas opções. Você pode aproveitar para fazer isso agora. Bom, continuando, nós vamos criar um gráfico de linhas com a opção Somente Linhas para fazer a comparação da comissão dos funcionários. Vou clicar em Próximo e, nessa próxima etapa, temos a seleção do intervalo de dados. Como eu já selecionei todo o intervalo que eu queria antes de criar o gráfico, esse campo já é preenchido automaticamente com as células selecionadas. Então, eu posso passar para a próxima parte, que é informar como os dados são organizados nessa tabela. Eu posso ter as minhas séries de dados em colunas ou em linhas. Cada um desses itens exibidos na legenda do gráfico é uma série de dados e, na prática, o que essa opção faz é trocar o texto exibido no eixo X com o texto exibido na legenda. Nesse exemplo, se eu clicar em Série de dados em linhas, os nomes dos meses vão para o eixo X e os nomes dos funcionários vão para a legenda. Eu vou deixar dessa forma para facilitar a comparação do que foi pago para cada funcionário em cada mês. As outras opções são para especificar se a primeira linha e a primeira coluna são dados numéricos que devem ser plotados no gráfico ou se são apenas os rótulos usados no eixo X e nas legendas. No nosso exemplo, a primeira linha da seleção tem os nomes dos meses e a primeira coluna tem os nomes dos funcionários. Então, vou deixar as duas opções selecionadas. Clicando em Próximo, eu tenho algumas opções para modificar as séries de dados. O que pode ser feito nessa etapa é basicamente acrescentar novas séries de dados, excluir uma dessas existentes ou modificar a ordem em que elas aparecem através dessas setas para cima e para baixo. Na maior parte dos casos, não vamos precisar fazer esse tipo de alteração. Clicando em Próximo, eu vou para a última tela do assistente. Aqui, eu posso acrescentar, excluir ou modificar algumas informações. Em Título, eu posso colocar, por exemplo, o texto Comissões. E ele já aparece automaticamente na prévia do gráfico. O subtítulo é equivalente. Eu posso também definir o nome de cada eixo do gráfico, por exemplo, meses no eixo X e valores no eixo Y. Eu também tenho a opção de exibir ou ocultar as grades de cada eixo, que são essas linhas horizontais e verticais que podem ajudar na visualização dos dados. E aqui do lado eu tenho a opção de não exibir a legenda ou de exibir em uma posição diferente, por exemplo, na parte superior.
Vou clicar agora em Concluir e a parte principal do gráfico já está terminada. Nesse ponto, o gráfico está selecionado e com uma borda cinza ao seu redor. Essa borda cinza indica que o gráfico está em modo de edição. Clicando em uma área fora do gráfico, ele sai do modo de edição e você pode arrastá-lo para outra região da planilha, ou usar esses quadrados verdes para modificar o seu tamanho. Para voltar para o modo de edição, é só dar 2 cliques rápidos sobre o gráfico. No modo de edição, uma das coisas que você pode fazer é alterar o tipo do gráfico. Para isso, basta clicar com o botão direito do mouse e entrar na opção Tipo de gráfico. Isso vai abrir uma janela parecida com o primeiro passo do assistente e você pode, por exemplo, colocar esse gráfico do tipo coluna e clicar em OK. Cada um desses textos que aparecem no gráfico podem ser formatados da maneira que você preferir, bastando para isso clicar com o botão direito sobre eles e depois na opção Formatar. Quando você faz isso, é aberta uma janela parecida com as outras janelas de formatação de texto que já vimos, ou seja, podemos modificar a fonte, tamanho, cor, etc. Você também pode personalizar as colunas do gráfico da forma que preferir. Por exemplo, clicando em uma dessas colunas, aparece um pequeno quadrado verde sobre cada coluna da respectiva série de dados, indicando que uma série de dados está selecionada. Clicando com o botão direito, a primeira opção é de formatar a série de dados. Aqui, você pode mudar a cor dessa série, o tipo de borda que cada coluna vai ter, entre outras coisas. Por exemplo, vou mudar a cor dessa série de dados de laranja para vermelho. Para mostrar mais opções, eu vou diminuir a quantidade de informações presentes no gráfico, para que ele fique mais limpo. Então, eu vou clicar com o botão direito e entrar em Intervalo de dados. Vai ser aberta uma tela que tem os passos 2 e 3 do assistente de criação. Nessa segunda aba, onde aparecem as séries de dados, eu vou remover algumas séries e vou deixar só um funcionário e clicar em OK. Agora, o gráfico está exibindo só a série de dados correspondente ao funcionário Pedro. Quando você seleciona uma série de dados, você tem algumas outras opções. Por exemplo, inserir rótulo de dados, que vai exibir o valor de cada coluna. Em linha de tendência, você pode, por exemplo, selecionar uma regressão do tipo linear. Isso vai criar uma linha mostrando uma tendência de queda para esse funcionário no passar dos meses. Cada uma dessas opções podem ser personalizadas. Por exemplo, você pode clicar no rótulo de dados e modificar a fonte, o formato do número e também pedir para exibir a porcentagem ao invés do valor. Essa opção, inclusive, é muito útil em gráficos do tipo pizza. Da mesma forma, você pode clicar na linha de tendência e modificar a cor ou o tipo. Como exemplo, vou colocar uma cor diferente para destacar melhor. Uma série é formada por pontos de dados, e cada uma dessas colunas representa um ponto de dado. Quando você clica pela primeira vez, a série inteira é selecionada. Se você clicar uma segunda vez, ele seleciona apenas um ponto de dado, e da mesma forma, você pode personalizar os pontos de dados individualmente. Pode, por exemplo, colocar uma cor destacada para esse mês, onde o valor foi menor. Uma outra opção de configuração interessante é configurar os eixos. Aqui, onde estão os nomes dos meses, nós temos o eixo X. E aqui nos valores, temos o eixo Y. Se você clicar com o botão direito no eixo Y e mandar formatar, além das opções de formatação do texto, você tem na primeira aba a opção de escala. Aqui você pode determinar valores fixos ao invés desses automáticos que já vêm definidos. Então, ao invés de deixar exibindo os valores entre 0 e 800,
Você poderia, por exemplo, colocar para ser exibido entre 0 e 1000. É só desmarcar a opção Automático e colocar o valor 1000 no campo máximo. Clicando em OK, o gráfico fica dessa forma. Se você quiser também que o intervalo entre os valores, ao invés de aparecerem de 100 em 100, sejam de 200 em 200, para ficar menos embolado, você pode fazer essa modificação na mesma janela em Formatar eixo. Bom, essa videoaula termina aqui. Lembre-se que você deve refazer os exemplos vistos aqui e na apostila. Bom trabalho e até a próxima aula!